Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, versículo por versículo. Vamos estudar hoje o segundo dia. Vamos estudar os versículos de Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. O texto bíblico diz assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera. Nos textos bíblicos, firmamento significa literalmente abóbada celeste. Em algumas referências fala-se abóbada celestes, em outras referências fala-se abóboda celeste. Abobada ou abóboda celeste. Entendo que as duas formas estejam corretas. A matéria está na descrição do vídeo. Abóbada celeste. O céu considerado como uma esfera imaginária vista por dentro, de um raio muito grande e indeterminado, e que cerca toda a Terra. Também pode ser chamada de esfera celeste. É simplesmente, a gente imagina quando a gente está num campo, em algum lugar assim, o céu está todo azul, né? E você vê aquela abóboda, você vê toda aquela esfera. Você olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, você está envolvido por toda uma esfera, né? por toda uma abóbada celeste, uma esfera celeste. Aquela esfera azul num dia sem nuvens, né, por exemplo. Então, esse aqui é o conceito, o entendimento da abóbada celeste. É esse céu que traz a ideia de uma esfera imaginária. A gente está por dentro da esfera vendo aquele céu azul, que na verdade é o azul da atmosfera, né? O sol incide na atmosfera e faz com que a atmosfera fique azul. É muito interessante. E a maior prova disso é que quando está de noite, não tem luz do sol, então a gente vê as estrelas do céu, né? Mas quando tem o sol, a luz do sol ela incide na atmosfera e o reflexo para nós é o azul. Então ele disse: Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. As águas da chuva nas nuvens e a água da terra. Aquela água que está lá no alto e que está aqui na terra. Houve separação. Os rios, os lagos, né? Os mares, os oceanos. A ideia de águas em cima e embaixo do firmamento é algo misterioso. A alusão pode ser simplesmente às águas concentradas no estado líquido, na superfície terrestre, e no estado gasoso, na atmosfera. Pode ser que seja essa a referência, fazendo alusão à água no estado gasoso, né? O que está na atmosfera, e que depois que ela condensa, ela cai em forma de chuva. E pode ser também a água no estado líquido, já nos lagos, rios e mares. Contudo, essa divisão das águas é mais um ato soberano de Deus para estabelecer ordem ao caos. Então, numa mensagem é menos importante se a água que está em cima é o vapor que vai cair em chuva, e se a água que está embaixo são os mares, os rios e os lagos. É interessante mencionar, mas não é o mais importante. O mais importante é o quê? É que Deus está colocando em ordem uma terra que está em caos.
Deus está usando a sua soberania e o seu poder para colocar a terra em ordem. Aquele caos que estava na terra, aquela terra sem forma e vazia, Deus está colocando em ordem. Está estabelecendo ordem àquele caos. Esse que é o mais forte da mensagem. Agora, que os rios, que os mares, os rios e os lagos estão na terra e que a chuva, né, vai condensar, aquela água vaporizada vai condensar, vai dar chuva, né? E muitas vezes pode ser tempestades também, relâmpagos, trovões, esses fenômenos meteorológicos, né? Quem sabe até mesmo também dentro dessas circunstâncias, os tufões, os furacões, tudo isso esteja relacionado a esse segundo dia, porque nós estamos falando de águas e de atmosfera. Olha só que interessante. O livro de Gênesis descreve que no segundo dia da criação, Deus fez a separação e não a criação. Ele separou as águas e águas. Ele fez separação das águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. Essa expansão também pode ser muitas vezes entendida como o firmamento, né? Como a atmosfera. Alguns estudiosos apontam o segundo dia da criação como a criação dos gases atmosféricos, a pressão atmosférica, as massas de ar quentes e frias, os ventos alísios e contralísios e a unidade relativa do ar. Os ventos alísios né, são ventos úmidos que sopram dos trópicos para o Equador, provocando chuvas nessa região. E os ventos contralísios sopram do Equador para os trópicos. São ventos secos que ocorrem ao longo dos trópicos, onde se encontram os maiores desertos da Terra. Olha só, tudo está relacionado. Entendemos que todos esses fenômenos relacionados com a natureza, que ocorrem durante as chuvas, os raios, relâmpagos, trovões, talvez até a neve, né? Por que não? Tudo que diz respeito a fenômenos atmosféricos, nós cremos que foi criado nesse dia. Porque estamos falando aqui de águas, de expansão, de firmamento, de nuvens, de mares, de lagoas, de lagos, que são as águas que estão debaixo da terra. O vapor que está em cima, que condensa e cai em forma de água, de chuva, né? ou uma tempestade com raios, com trovões. Então, todos esses fenômenos meteorológicos, atmosféricos, nós cremos que é bem pertinente que tudo isso tenha sido criado no segundo dia. Olha que estudo interessante. A gente passa por esses 3 versículos e muitas vezes a gente nem imagina isso. Mas como é que isso abre um leque para a gente poder criar uma mensagem bem bonita, né? Fez, pois, Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez refere-se a algo já criado, mas desenvolvido a uma forma útil. Aquilo que Deus fez já para ter uma utilidade. Então, o firmamento seria mesmo seria a atmosfera, seria essa expansão azul, né? Que a gente vê durante o dia. E separação entre as águas debaixo do firmamento. São os oceanos, os mares, os lagos, os rios, as lagoas. E as águas sobre o firmamento, as águas das nuvens que caem sobre a terra. Nós já falamos, aquela água que está em forma de vapor, né? Vai condensando e vai formar chuva que vai cair, né? Muitas vezes pode cair como uma tempestade, com raios, relâmpagos, trovões, e toda essa circunstância que a gente conhece dos fenômenos meteorológicos de chuva, né? E as águas sobre o firmamento, e as águas debaixo do firmamento, que são os oceanos, os mares, os lagos e os rios. Então houve uma separação de águas e águas. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. O firmamento também pode ser entendido como a expansão. Foi o que eu falei, firmamento, né? Aquela atmosfera azul,
pode ser chamada também de expansão, e que foi chamado de céus. Essa palavra, tal como é usada, expansão ou firmamento, se refere à atmosfera da Terra. Houve tarde e manhã o segundo dia. Conforme nós já vimos, né, em aula anterior, primeiro se menciona a tarde, porque o dia começava no final da tarde, conforme a cultura do Oriente, a cultura hebraica. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ele estava baseado na cultura hebraica, e a cultura hebraica, o dia começava na parte da tarde, então tarde e manhã, né? A gente fala manhã, tarde e noite, né? Eles falavam tarde, meio-dia e pôr do sol. Citamos até um versículo de um salmo corroborando, né, fundamentando essa cultura hebraica, que a Bíblia traz essa cultura. Então, primeiro se menciona a tarde porque o dia começava no final da tarde, conforme a cultura do Oriente, cultura hebraica. E o segundo dia pode ser entendido como um dia de 24 horas, de acordo com alguma linha, uma linha teológica, uma linha de pensamento que diz que cada um desses dias de Gênesis capítulo 1 é um dia de 24 horas, mas há uma linha de pensamento que crê que foi o ato da criação, com um período de tempo não definido, um período de tempo indeterminado, chamado de ato da criação. Eu, particularmente, gosto mais dessa interpretação, de que tenha sido um ato da criação, até mesmo porque o Sol foi criado no quarto dia. E esse fenômeno do dia de 24 horas aconteceu em função do Sol, né? Da Terra girando em torno do seu próprio eixo, mas provocando o fenômeno do dia e da noite, em relação ao Sol. Então, eu creio que tenha sido um período maior, um tempo não determinado, o ato da criação. Mas há essas duas linhas de pensamento. Mas o importante aqui é que também se é um dia de 24 horas, ou se é o ato da criação, isso é o menos importante. O importante é que Deus ele estava organizando toda a terra que estava sem forma, vazia, que estava no caos, e que cada ato, enquanto Deus não completou um ato da criação, enquanto um ato da criação ou o dia, enquanto esse dia ou esse ato da criação não estava completo, ele não iniciou o outro. Ele só foi para o ato seguinte quando o ato anterior estava completo, mostrando uma organização, mostrando um planejamento, mostrando que nosso Deus é Deus que faz planos. Eu já falei sobre isso, que nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele planejou o universo, ele planejou a terra, ele foi organizando a terra dia após dia, ato de criação após ato de criação. Deus é um Deus que faz planos. Deus ele elaborou o plano da salvação em Jesus Cristo. A salvação também foi um plano. Deus ele planejou o plano da salvação já lá no Antigo Testamento, quando o Cordeiro era sacrificado, já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o plano da salvação de Deus. E quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo, está consumado o plano da salvação, está completado, já foi feito, o que tinha que ser feito foi feito. Agora resta o homem crer em mim, que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa os pecados e que doa a vida eterna. Deus é Deus de planejamento. Deus tem plano para as nossas vidas. Deus elaborou o plano da salvação. Deus planejou a criação. O nosso Deus é Deus de planos. O nosso Deus é Deus de planejamento. Não é um Deus que faz as coisas ao acaso e que vai fazendo aqui, vai fazendo ali, vamos ver se dá certo. Nada disso. Com Deus é tudo no plano certo, no plano perfeito do Senhor. Glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Nosso Deus é Deus de plano, é Deus de planejamento. Ele planejou o universo, planejou o plano para as nossas vidas, planejou o plano da salvação.
e ele executa de acordo com a vontade dele, mostrando a sua soberania. E ninguém pode mostrando a sua soberania e mostrando a sua autoridade. E ai daquele que pecar contra a autoridade de Deus. Nós podemos pecar contra a santidade de Deus. Uma coisa é pecar contra a santidade de Deus, outra coisa é você pecar contra a autoridade de Deus. Porque quando você peca contra a santidade de Deus, quando eu peco contra a santidade de Deus, o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Agora, quando eu luto, quando eu peco contra a autoridade de Deus, eu estou cometendo o pecado da rebelião, é o pecado que Lúcifer cometeu, questionando, pecando contra a autoridade de Deus, e ele foi expulso do céu. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Precisamos ser vigilantes, irmãos. Muitas vezes, em algum momento de nossas vidas, talvez quando a turbulência está mais forte, e a gente corre o risco, às vezes, de pecar contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus, talvez até mesmo cometendo esse pecado da rebelião. Precisamos ser vigilantes para não acontecer isso. E também não devemos pecar contra a santidade de Deus, mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Então, vamos aprender isso, pecar contra a santidade de Deus, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Pecar contra a autoridade de Deus é pecar contra a soberania de Deus, é um pecado mais próximo, mais chegado, mais direcionado para a rebelião, para a revolta. E Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? Vamos, em nome de Jesus, vamos ser vigilantes, pedir a Deus misericórdia e vamos, assim, entender o que é o pecado da rebelião e o que é o pecado o que é pecar contra a autoridade de Deus e o que é pecar contra a santidade de Deus. Pecar contra a santidade de Deus e pecar contra a autoridade de Deus são duas coisas completamente diferentes, amém? E é melhor a gente não cometer nenhuma delas, não é? Mas a santidade, nós temos o sangue de Jesus. Pecar contra a santidade, nós temos o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. E a gente pecar contra a autoridade de Deus, a gente tem que pedir a Deus misericórdia, reconhecer que a gente pecou porque nós não podemos tomar essa atitude, porque pecar contra a autoridade de Deus está mais relacionado com rebelião. E não é bom que a gente cometa rebelião contra Deus. Amém, irmãos? Conclusão da aula. Eu falei isso porque é por causa da autoridade de Deus, né? A autoridade de Deus que ele foi organizando, foi fazendo os planejamentos dele, ele foi fazendo planejamento, cada planejamento que ele fez foi um planejamento que ele só seguiu, ele só foi para o dia anterior, ele só foi para o dia posterior, ele só foi para o ato posterior, depois que aquele primeiro ato, que o ato anterior estava completo. Mostrando que Deus faz as coisas ordenadamente, mostrando que Deus tem autoridade e soberania para fazer do jeito que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer e usando quem Ele quer. Conclusão da aula. Deus faz surgir o firmamento referindo-se à separação das águas atmosféricas das terrestres. Entende-se que uma vasta cortina líquida e nebulosa cobria a Terra e impedia que a luz a vencesse. Ela submetia o planeta Terra a um juízo de trevas impenetráveis. Era uma massa de água atmosférica que se condensava com o vapor da Terra. Mas Deus estabeleceu a separação das águas debaixo do firmamento que evaporaram para formarem as nuvens e se transformarem em águas potáveis. Olha que interessante. Água potável, por quê? Porque lá na frente, Deus já sabia que Ele ia criar os animais. Os animais precisariam de água. Até mesmo as plantas também precisam de uma água de boa qualidade, né? Para poder crescer e desenvolver. Amém, irmãos? Então, assim nós concluímos hoje
o estudo do segundo dia ou segundo ato da criação. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.